Seguinte, o atacante colombiano Andrés Gomes vem treinando como titular e deve barrar o centroavante Pablo Verratti no jogo de quarta-feira contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Você, torcedor vascaíno, concorda ou não em barrar o Verratti para o jogo de quarta-feira contra o Fortaleza? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E o lateral direito, Paulo Henrique, do Vasco da Gama, deve ser o titular no dia de amanhã contra o Japão pela seleção brasileira. Parabéns ao nosso lateral, porque tá merecendo. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente que é muito importante. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 18.530 inscritos. Falta menos de 5 pessoas, então se inscreve aí e dá aquela moral, beleza? Agora vamos para as informações porque tem novidade. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o nosso lateral direito, Paulo Henrique, que foi convocado recentemente à seleção brasileira para a disputa de 2 amistosos contra a Coreia do Sul e agora contra o Japão. O Brasil jogou contra a Coreia do Sul, jogou muita bola, o Paulo Henrique entrou ali no segundo tempo, nos 24 minutos, por ali, e amanhã o Paulo Henrique está sendo cotado para ser o titular da seleção brasileira. Olha aí, cara, que evolução o nosso lateral tá tendo na seleção. Paulo Henrique será titular amanhã no amistoso contra o Japão. O técnico Carlo Ancelotti mandou quase o time inteiro. A escalação testada hoje foi essa: Hugo Souza, goleiro do Corinthians, no gol; Paulo Henrique, lateral direito do Vasco da Gama; Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro; Lucas Beraldo, do Paris Saint-Germain; Carlos Augusto, da Inter de Milão; dupla de volante, Casemiro e Bruno Guimarães; mais à frente, o Lucas Paquetá; mais à frente, o ataque do Vasco da Gama, Luiz Henrique, que joga no Zenit; Vinícius Júnior, no Real Madrid; e o Gabriel Martinelli, do Arsenal. Informação dada pelo Globo Esporte, informação dada pelo Cauê Mota. E aí, torcedor vascaíno, gostou da escalação? Gostou do Paulo Henrique sendo titular da seleção brasileira no dia de amanhã no amistoso? Lembrando, é 7h30 da manhã, eu vou ver se eu vou acordar só pra ver o Paulo Henrique jogando, né, cara? Se tem um motivo agora pra me ver a seleção brasileira, é pra ver o lateral direito Paulo Henrique, e creio, cara, que é a oportunidade pra ele ser convocado mais vezes para a seleção brasileira nos próximos amistosos. Se ele ir bem amanhã contra o Japão, tem tudo para ser convocado novamente na próxima convocação. Então é importante o Paulo Henrique se destacar amanhã, como ele entrou bem no jogo contra a Coreia do Sul, teve o ataque dele, mostrou um pouco da velocidade dele, então é importante o Paulo Henrique se destacar amanhã também contra o Japão, para ele aparecer mais ali nessa lista de convocados da seleção brasileira. Então você, torcedor vascaíno, tem um motivo para acordar cedo amanhã para assistir o nosso lateral jogando pela nossa seleção, beleza? E aí tá aqui, o time da seleção brasileira com o Paulo Henrique titular. Então, cara, parabéns ao Paulo Henrique, um jogador que estava no Juventude, era reserva, nem relacionado para as partidas no Atlético Mineiro, veio pro Vasco desacreditado, era reserva do Pumita, conseguiu a titularidade, e hoje aí é um dos melhores, se não o melhor lateral do futebol brasileiro atualmente. Então, merecida aí essa titularidade do Paulo Henrique na seleção pelo Carlos Ancelotti. Informação importante pra gente poder saber e pro torcedor vascaíno acordar aí da audiência, né? Porque é importante pro nosso lateral Paulo Henrique. Creio eu que os jogadores do Vasco vão estar lá no centro de treinamento, vão até parar o treino para assistir o Paulo Henrique jogando pela manhã, beleza? Bom, uma outra informação importante, pessoal, é sobre o atacante colombiano Andrés Gomes. Andrés Gomes foi um reforço do Vasco nesse meio de temporada, um dos reforços contratados pelo novo diretor Admar Lopes, e foi um jogador que chegou hoje e, cara, tá se destacando, tá entrando bem nas partidas. Hoje ele não é titular, por conta que tem um Verratti ali, tem o Nuno Moreira, o Ryan vem sendo destaque da equipe, e o Ryan joga na lado direito do campo, né? E aí, com isso, o Andrés Gomes, ele entra normalmente no segundo tempo. Mas, no jogo de quarta-feira do Vasco da Gama, tem novidade. A tendência é que o colombiano Andrés Gomes seja titular. É isso mesmo. E aí você vai perguntar assim, João, quem vai pro banco de reservas? Quem vai ser barrado?
é ele mesmo. O centroavante da equipe, o artilheiro do Vasco da Gama, Pablo Verratti, deve ir para o banco de reservas no jogo de quarta-feira contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Tá aqui, ó, Andrés Gomes vem treinando como titular. Então nessa data FIFA aí, o Fernando Diniz vem testando ali o Andrés Gomes para entrosar com a equipe para ser o titular. E aí deve ser o seguinte, o trio ali do ataque do Vasco da Gama vai ser Andrés Gomes, Ryan como centroavante, provavelmente, e Nuno Moreira. Informação dada pelo Atenção Vascaínos. Informação super importante para a gente poder saber em relação ao jogador vascaíno. Cara, Andrés Gomes é um jogador que foi contratado agora, chegou recentemente, mas já está se adaptando, tá entrando bem nas partidas, né? Um jogador muito veloz, de velocidade. E eu acho muito boa essa mudança do Fernando Diniz, até porque é um Vasco que não, creio eu, que não vai ficar tanto com a bola, né? O Fortaleza vai querer muito resultado em cima do Vasco da Gama, né? Mas o Vasco tem ali o contra-ataque. E o poder do contra-ataque do Vasco da Gama é muito fatal. Você tendo ali 3 jogadores de velocidade, o Nuno não é tanto de velocidade, mas você tendo ali o Andrés Gomes, que corre pra caramba, colombiano, e no ataque o centroavante Ryan, inclusive o Andrés Gomes na última partida contra o Vitória deu assistência pro Ryan fazer o gol. Então é importante a gente saber sobre isso, e é importante saber também que o Fernando Diniz acordou, né, de tanta, a torcida dá tanto puxão na orelha do Fernando Diniz em questão do Verratti. O Verratti é um jogador que já falei pra vocês, gosto muito dele, mas é um jogador que tá no nível ali que não é titular do Vasco hoje. Por mais que ele é artilheiro, ele não é titular do Vasco hoje. O Vasco tem que ter um time mais rápido. E tendo ali Andrés Gomes, o Nuno Moreira e ali o Ryan como centroavante, cara, tem tudo pra dar certo e vamos torcer pra isso, beleza? E aí o Colina 1927, ele fez umas perguntas ao Fernando Diniz na última coletiva dele, no dia 5/10. Em entrevista coletiva após o jogo contra o Vitória, questionamos Fernando Diniz sobre a possibilidade de Andrés Gomes iniciar a partida entre os 11 titulares, no lugar de Pablo Verratti contra o Fortaleza. Hoje, dia 13/10, os amigos do Atenção Vascaínos noticiaram que o atacante colombiano vem treinando como titular e deve formar trio de ataque com Ryan e Nuno Moreira na próxima partida. Então tá aqui o trecho do Fernando Diniz falando aí se tinha possibilidade, tem a possibilidade do Andrés Gomes ser titular. Isso foi depois do jogo contra o Vitória. Aí agora teve os treinamentos aí na parada pra data FIFA e realmente eu acho que vai se concretizar. Deixa eu dar o play aqui no vídeo pra você escutar. Rodrigues do Colina 1927, você costuma dizer nas coletivas que quem vai jogar com você é quem tá melhor, nos treinamentos, nas partidas. Queria saber de você se para a próxima partida contra o Fortaleza tem alguma possibilidade do Andrés Gomes assumir a vaga do Verratti, o Verratti começar no banco e o time ser mais móvel, vamos dizer assim, como começou no segundo tempo hoje. Obrigado e parabéns pela vitória. Essa possibilidade sempre teve hoje, teve no jogo passado, sempre quem tá lá tem chance de jogar. Não só o Andrés Gomes, como o Matheus França, como o David. Eu posso escolher um time mais assim ou mais assado. Não por conta de hoje só. O jogo acho que ele determina mais, mas os treinamentos também. Agora a gente tem essa pausa e temos bastante tempo aí pra gente escolher o melhor time para jogar contra o Fortaleza. Então tá aí, Fernando Diniz respondendo a pergunta e deixou aberto, né? Que tem sim a possibilidade, qualquer um tem a possibilidade de ser titular. Andrés Gomes, Matheus França, o próprio David, né? Que participou daquela goleada histórica em cima do Santos no Morumbi. Então é interessante, é importante a gente saber sobre isso. E provavelmente na quarta-feira, se você vê ali Andrés Gomes como titular e o Verratti não vai te pegar tanto de surpresa, né? Claro que vai ter o vídeo aqui 6 horas da manhã, na quarta-feira, da provável escalação do Vasco, e você vai saber se o Verratti vai ser barrado ou não. Mas provavelmente sim, até porque o Andrés Gomes vem treinando como titular da equipe, beleza? E aí, uma outra comparação, né? A galera fala assim, o Paulo Henrique não merece jogar na seleção brasileira, mas quem merece é o Vitinho, né? Os botafoguenses, quem merece é o Vitinho. E olha a diferença de um lateral pro outro. O lateral direito Paulo Henrique tem a nota 7.16 comparada ao Vitinho do Botafogo. Então pra você ver, né, cara? Aí como que um é reserva do outro, sendo que o número do Paulo Henrique é melhor que o do Vitinho? Não tem explicação, né? Então tá aí. Pro torcedor botafoguense aí que fica se doendo, se mordendo, né? O rival fica se mordendo. Quando o jogador do Vasco é convocado, fala que não é merecido, que não sei o quê.
o melhor lateral do futebol brasileiro é do Vasco da Gama e é o Paulo Henrique, e vai ser titular amanhã na seleção brasileira contra o Japão. A nota diz tudo. SofaScore, análise, assistência, gols, jogos como titular. Paulo Henrique tem menos e tem números melhores que o Vitinho. Então, meu irmão, acho que não existe essa comparação não, tá? Eu acho que o Vitinho é um jogador que é um bom jogador, mas atualmente hoje o Paulo Henrique tá na sua melhor fase da carreira e tá merecendo mais a convocação do que propriamente o Vitinho do Botafogo, beleza? Então, questionamento aí pros torcedores rivais aí que ficam se mordendo quando o jogador do Vasco é convocado e falam que não merece. Se isso aqui não merece, tendo os melhores números, o que merece, né? Enfim. Bom, uma outra informação importante pro torcedor vascaíno. Alô, torcedor vascaíno aí, ó, do Rio de Janeiro, tá? No vídeo de manhã aí eu falei pra vocês que tem aí o ingresso à venda no jogo de quarta contra o Fortaleza no Castelão. Então, alô, torcedor do Nordeste, o ingresso tá aberto aí pra você comprar. E aí, agora, alô, torcedor do Rio de Janeiro, está aberta, tá, para sócios a venda dos ingressos para Vasco contra o Fluminense na segunda-feira que vem agora, né, no Maracanã. Então, importantíssimo a presença do torcedor vascaíno no Maracanã, lotar mais uma vez. Então tá aqui, ó, os valores tá na tela. Setor Norte, que é o setor destinado ao torcedor vascaíno. Era pra ser o contrário, né? Mas enfim, o Fluminense acha que manda em tudo. Setor Norte, inteira R$ 90, meia R$ 45. Leste Superior, que é o setor misto, mas provavelmente vai estar muito mais cheio de torcedor vascaíno do que propriamente torcedor do Fluminense. Inteira, R$ 120 e meia R$ 60. Leste Inferior, setor misto, inteira, R$ 140 e meia R$ 70. Oeste Inferior, setor misto também, R$ 180 e meia R$ 90. Maracanã mais, setor misto, inteira, R$ 500, meia R$ 287,50. A venda para o público geral, para todo mundo, para quem não é sócio, vai abrir, pessoal, no dia 16, às 10 horas da manhã. Então, o torcedor vascaíno que é sócio, né, do Vasco, vai ter aí, ó, disponível para comprar ingresso há 3 dias aí, antes do público geral. Então você que é sócio aí, ó, compra o ingresso, adquira, vamos lotar o Maracanã na segunda-feira contra o Fluminense, que é muito importante. E eu tô vendo uma rivalidade enorme entre o torcedor do Vasco e o torcedor do Fluminense. Eu acho que nesses últimos anos aí, o torcedor vascaíno tem criado uma rivalidade até mesmo maior com a torcida do Fluminense, que é do Flamengo, na minha visão, tá? Mas enfim, é importante a gente saber sobre essa informação aí dos ingressos para Vasco e Fluminense, beleza? Bom, falamos sobre aí Andrés Gomes, que pode ser titular, e com isso o Verratti vai ser barrado. É uma novidade que muita gente vai gostar, não vai gostar. Quero saber a sua opinião em relação a isso. Falamos em relação também ao lateral direito Paulo Henrique, que vai ser titular amanhã de manhã, 7h30 da manhã, o jogo do Brasil contra o Japão, né, um amistoso aí, querendo ou não, lá em Tóquio, no Japão, vai ter esse amistoso da seleção brasileira. Então é importante aí a gente acordar cedo e assistir o jogo. Eu vou tentar acordar cedo, né? Eu tenho um problema muito grande de acordar cedo. Vamos ver se eu vou acordar pra assistir esse jogo aí, né? Pra acompanhar o nosso lateral Paulo Henrique vestindo a amarelinha, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante. Ajuda demais o nosso conteúdo você clicar também no botão de hypar. É super importante, ajuda demais a divulgar para mais pessoas. Estamos pertinho de chegar à marca de 18.530 inscritos. Falta 3 pessoas somente. Então, pô, divulga aí. Dá aquela moral pra gente. Chama mais amigos pra se inscrever, pra gente bater essas metas aqui e chegar a 20 mil inscritos até o final do ano, beleza? Tamo junto, um abraço a todos, saudações vascaínas e vitória Vascão!